Olá pessoal, hoje vamos aqui para mais um unboxing, se bem que tá fora da caixa, mas tá ainda lacradinho aqui. Na verdade um hands-on aqui, um breve review do livro Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, do Keith Ammann. Esse é um livro que foi lançado aqui no Brasil pela editora Excelsior, tá, né, traduzido, localizado, bonitinho. E é um livro bem interessante. Ele é focado para os narradores, para Dungeons and Dragons quinta edição especificamente, mas conforme eu for mostrando aqui, vocês vão ver que a leitura é válida mesmo para quem mestra em outros sistemas, mas mestra a ambientação de fantasia medieval, tá? Antes da gente entrar aqui no conteúdo do livro e falar um pouquinho sobre ele, peço já para vocês deixarem um like, para não esquecer aí até o final do vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força. Estamos lutando para chegar aí nos 1000 inscritos, primeiros 1000 inscritos. E também é uma maneira de você não perder as notificações quando mais conteúdo sair, né? Além dos reviews, unboxings e opiniões, nós temos também muita mesa de RPG que acontecem ao vivo lá na Twitch, mas que vem aqui em formato gravado, né, no VOD, para ser acompanhada também pelo YouTube, beleza? Então, ditos aí os recadinhos, vamos ao que tem dentro aqui do livro, Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo. Dessa vez já estou preparado aqui com a minha tesourinha para dar só aquele picotinho aqui, ó. Picotinho esperto para abrir. O que a gente já pode perceber antes de abrir o livro, acabamento, capa dura, bem legal, tá? A ilustração, tudo idêntica à edição gringa. E é um livro grosso, assim, conteúdo extenso, tá? O que a gente tem dentro desse livro, tá? Ele é um livro focado para os narradores de Dungeons Dragons quinta edição, porque ele vai mostrar, né, ele vai ilustrar aqui táticas de combate para os monstros que você vai estar colocando aí contra os jogadores, tá? Só que essas táticas não envolvem estatística, poderes, nada, não tem nada de regra aqui. O que ele faz, o que o Keith faz, é uma leitura das estratégias, de como usar de maneira efetiva as habilidades, os poderes de cada criatura, e também explica um pouco o quanto corresponde ali de tática para os poderes que a criatura tem. Então, muitas vezes lá no livro dos monstros, você vai olhar a criatura e ver que ela tem ali uma porção de opções diferentes, né, de habilidades, ações, etc. Mas se você não der uma olhada nessas habilidades de uma maneira mais estratégica, você acaba simplesmente jogando elas para cima dos jogadores e fazendo os ataques ali torcendo para acertar ou não. Nesse livro, o Keith, o que ele faz? Ele mostra como usar essas habilidades, por que aquelas habilidades estão ali e o que elas querem dizer quanto às técnicas e estratégias daqueles monstros. Porque geralmente os monstros são inteligentes. Então eles também vão usar a seu favor aquelas habilidades que eles têm ali disponíveis, né? E não simplesmente pular em cima dos aventureiros e esperar serem mortos. É uma temática interessante porque ela te faz pensar em maneiras mesmo de tornar a vida ali dos personagens mais difícil. Porém, isso que é o legal, porque aqueles monstros foram pensados para serem usados de maneira inteligente. E às vezes é frustrante quando você coloca um NPC bem legal, um monstro bem legal, só que você não usa uma estratégia interessante para ele e ele acaba morrendo ali nos 2 primeiros turnos do combate, tá? Então vamos ver um pouquinho aqui do conteúdo do livro. Acabamento aqui da contracapa. O índice. Como é que o livro ele está separado? Ele separa as criaturas pelo tipo. Então a gente vai ter aqui os humanoides, e aí tem goblinoide, kobold, orc, gnoll, povo lagarto, kenku, antitri, krim, drow, duergar e etc. Alguns NPCs, então fala de plebeus, guardas, bandidos, etc, né? Sempre equivalente com as coisas que a gente tem no livro dos monstros. As monstruosidades, que são as bestas, né, digamos assim, que aí entra bastante coisa, urso-coruja, naga, aracnoides e tal. E aí, dessa forma, vai dividindo aqui pelos tipos de monstros. Então, dragão, aberração, morto-vivo, celestial, feérico, elemental e etc. O que a gente vai encontrar em cada capítulo? Aqui no prefácio ele fala um pouquinho da experiência, né, dele com RPG. É interessante aqui ler porque ele é um narrador que ficou um tempo sem jogar RPG, depois voltou a jogar RPG e começou a colocar um pouco dessa ideia das táticas dos monstros nas partidas dele, né, como mestre, como narrador. E depois ele criou um blog onde ele publicava lá separadamente, fez bastante sucesso, ele compilou tudo no livro e agora a gente tem aqui a versão em português pela Excelsior. Mas vamos pular direto lá para os monstros, tá? Aqui ele fala um pouquinho das táticas, do qual é a ideia dele, do porquê que isso traz mais diversão e etc. E vamos aqui, vamos pegar um exemplo de monstro que acho que vai ser mais legal.
Vamos começar aqui só com os humanoides então, vamos ver onde aqui começa. Esse livro eu já li ele na versão inglesa há bastante tempo, até acho que é um ano e meio, se eu não me engano, eu li no e-book. E fiquei bem surpreso quando vi a edição nacional, porque é um conteúdo diferenciado para RPG, que vale muito a pena. É bem focado para o narrador, porque geralmente vai estar conduzindo ali, né, as técnicas, as estratégias, mas é uma leitura bem legal também para os jogadores, para entender um pouquinho das outras raças, dos monstros, das criaturas, e quem sabe até usar um pouco dessas táticas para os próprios jogadores também. O Keith, ele tem um outro livro, que ainda não tem aqui em português, mas é um livro focado para estratégias dos personagens jogadores. Quem sabe aí é o que o Celsior vai estar trazendo, não sei. E também é bem legal. E aí é a hora dos jogadores lerem um pouquinho e usarem as técnicas e as habilidades dos seus personagens de maneira mais adequada. Mas indo aqui, então como é que rola, né? Qual que é a estrutura do livro e como é que essas técnicas são explicadas? Então a gente vai ter aqui o capítulo dos humanoides e aí começa com os goblinoides. O que ele fala aqui? Ele começa explicando os goblins, né, que é a forma goblinoide mais comum que tem. Fala um pouquinho das habilidades, então fala da visão noturna que eles têm, né, na visão do escuro. Como é que você pode usar essa visão no escuro como uma vantagem? O que isso simboliza dentro, né, das características do Goblin, esse lance dele estar sempre escondido, a habilidade que ele tem de poder se esconder como ação bônus. Então aqui ele vai repassando tudo que você tem dentro das estatísticas do monstro, explica ela num contexto da própria criatura, do ambiente que a criatura costuma estar, né, onde você geralmente vai encontrá-la, e como ela usa essas habilidades como fator diferencial quando ela vai combater. Então o Goblin, para ser efetivo, ele não vai se juntar em bando e sair correndo para frente dos aventureiros. Eles têm pouquíssimo ponto de vida, a CA deles também é bem baixa, então vários ataques vão acertar. Um ataque em área, então, leva um monte de goblins de uma vez. Porém, se usar a tática que os goblins costumam usar, que é a tática de bater e se esconder, você já consegue subir bastante o desafio daquele encontro. E não só isso, deixar o encontro, né, o combate mais interessante, fazer até com que os jogadores pensem em estratégias diferentes para os personagens deles do que simplesmente andar e atacar. Então ele destrincha tudo dentro aqui das habilidades do Goblin, fala um pouco das regras também. Então, se o Goblin tiver numa cobertura atrás de uma árvore, ele vai ter um bônus na CA, por causa do bônus de cobertura que você tem em D&D quinta edição. A habilidade deles de se esconder com habilidade bônus, então ele pode estar, se ele está num mato alto, ele pode fazer um ataque, se desloca, tenta se esconder para o próximo ataque dele ser com vantagem, para os personagens não terem certeza de onde eles estão, então vão passar o turno tentando achar, ou fazer ataques mais difíceis, até com desvantagem mesmo. Fala um pouco das outras versões do próprio bicho, né, do próprio monstro dentro do livro dos monstros, como o caso aqui do Goblin Chef. O Goblin Chef é um pouquinho mais forte, como é que ele atuaria dentro de um combate junto com outros goblins e assim por diante, tá? Então, essa é a estrutura básica e o que é bem divertido. Vocês veem que é uma leitura densa, né? Blocada, porque ele não divide assim muita coisa. Ele pega um monstro e dentro das estatísticas dele ele mostra a maneira mais efetiva de usar. E aí quando a gente vê de efetiva, não é questão de apelação, não vai, sei lá, ensinar como o mestre derrotar sempre os personagens. Ele vai mostrar como os monstros se comportariam, porque eles estão ali querendo viver, né? Eles não querem se entregar facilmente, nem arriscar a vida de maneira tola, então eles vão fazer o máximo possível para, dentro das suas capacidades, tentar ali fazer frente àqueles aventureiros, né, que invadiram o covil, então pensar um pouquinho também pelo lado das criaturas. Isso se repete para todos os monstros, só separado por tipo, né, como a gente viu ali. Tem algumas ilustrações, que uma por capítulo, mais ou menos, né, mas o foco do livro não é tanto isso, né, na parte gráfica em si, mas sim a questão de estudar, né, e diferenciar bem as criaturas e técnicas e estratégias que elas podem usar. Como a gente tinha visto aqui, né, até antes de abrir, é um livro grande, porque ele abrange praticamente todos os monstros do livro dos monstros, tá? E todos os tipos. E sempre dentro dessa pegada de mostrar um pouquinho do porquê aquela criatura tem aquelas habilidades e o que ela é capaz de fazer com aquilo. E apimentar mais, trazer um combate mais tático e mais interessante, tá? Eu recomendo bastante a leitura. Óbvio, para quem narra D&D vai aproveitar 100%.
para quem narra outros sistemas de fantasia medieval que tem essa mesma característica de monstro, como Pathfinder, 13ª Era, algumas outras sistemas, né? Até o Dungeon World, apesar de lá as habilidades serem diferentes, mas a ideia de abordar os jogadores, né, abordar os personagens com desafio, pode ser aplicada de uma certa forma lá também. Tormenta 20, né, que também tem monstros e habilidades bem parecidas. Então essa é a ideia. 100% para quem joga D&D quinta edição, mas também é uma leitura muito boa para quem joga outros sistemas de fantasia medieval. Mesmo para quem não mestra, a leitura é legal, para entender um pouquinho da ideia da sociedade, de como militarmente ou taticamente aquelas criaturas se manifestam, também é interessante. E se você for só jogador mesmo, talvez não tenha muito aqui para você aproveitar não, tá? Até porque é uma leitura bem densa, porém uma leitura divertida, tá? Por mais que você seja narrador há muitos e muitos anos já e tal, e tenha essa visão, vai ter muita coisa legal para você aproveitar aqui, porque a forma com que ela foi abordada é bem diferente da maneira que a gente costuma ver até em aventuras, campanhas, como os monstros são colocados, né? Geralmente com um bloquinho ali do encontro, explicando como aquilo vai acontecer. Aqui não, aqui você consegue ver pelos olhos dos monstros e entender um pouquinho como eles podem ser melhor utilizados aí para os encontros combativos, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo não é publi, mas geralmente tem promoção da Amazon, na Amazon lá, desse livro aqui, e vale muito a pena, beleza? É isso aí, vejo vocês aí no próximo review, ou na próxima sessão. Se vocês não deram like ainda, deixem um like aí, dá esse suporte. Se não segue o canal, aproveita para seguir agora e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!